Deus, Tu conheces todas as coisas, Tu tem o controle de tudo. Ó Deus, de tudo que acontece é o Teu querer. Deus, independente de qualquer coisa, independente, Senhor, quem vai ser usado, quando Tu queres, Senhor, o instrumento do Senhor é Teu. Aleluia. Abençoe de maneira maravilhosa cada um de nós que estamos, Senhor, estudando esse livro, tendo o privilégio de estudar esse livro, Senhor. Depois dessa lição, Deus, com certeza, quando lemos Ezequiel, teremos uma outra mentalidade, um outro entendimento. A nossa alma, de alguma forma, Senhor, vai ler de outra forma. Ó Deus, obrigado por este momento, Senhor, em que Tu tem inspirado pessoas para trazer este assunto maravilhoso, este assunto em que parece difícil de entendimento, mas, Senhor, estamos estudando de forma sistemática. Abençoe cada um de nós, Teus filhos, Senhor, simples, ó Deus. E aqui estamos, Senhor, nessa glória, nesse momento, Senhor, nessa áurea celestial, onde visões são reveladas, Senhor, um pedacinho do céu é revelado aqui na terra. Deus eterno, obrigado pelo privilégio, Senhor, de termos, Senhor, estas mensagens, Senhor, atingido o nosso coração, o nosso ser. Muito obrigado, que possamos abrir o coração, ó Deus eterno, derreter-se na Tua presença e aprender a Tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. A profecia verdadeira e as falsas profecias. Ezequiel 12 e 22 é o textuário. Guarde bem esse textuário. Filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolonga-se o tempo e não se cumpra a profecia. Verdade prática, a profecia de Deus é certa e se cumpre no tempo determinado. Já a falsa profecia procede do homem e não se cumpre. Muito presságio nós temos por aí, né? Muito presságio. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Abra aí Ezequiel capítulo 12, versículo de 1 até o 28. Nosso querido irmão Davi vai colocando aí, os irmãos leem de forma uníssona a palavra de Deus, ok? Capítulo 12 de Ezequiel. Nós estamos no capítulo 12 de Ezequiel, profecia contra Jerusalém. 12 de 1. Vamos ler esse capítulo, né? Esse capítulo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, prepare a bagagem de exílio e durante o dia, à vista deles, vá para o exílio. Do lugar onde você está, vá para outro lugar à vista deles. Talvez eles entendam, embora sejam casa rebelde. À vista deles, abra um buraco na parede à vista deles e saia por ali. Como me foi ordenado, assim eu fiz. De dia, levei para fora a minha bagagem de exílio. Depois, à tarde, com as minhas mãos, abri um buraco na parede. Saí quando já era escuro, levando nos ombros a bagagem à vista deles. Pela manhã veio Filho do homem, a casa de Israel, aquela casa rebelde, não lhe perguntei o que você estava fazendo? Disse assim, Senhor, essa terra rebelde toda a casa de Israel está
Diga: eu sou um sinal para vocês, como eu fiz, assim será feito com eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio levará a mão trabalhada, e a gente sairá para ele para sair por ele, também estenderei a minha rede sobre ele, será apanhado nas minhas malhas. Eu o levarei para a Babilônia, a terra dos caldeus, mas ele não haverá, ainda que venha a morrer ali. Saberão que eu sou o Senhor quando eu os dispersar entre as nações e espalhar por outras terras. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: e você dirá ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus a respeito dos moradores de Jerusalém, na terra de Israel: eles comerão o seu pão com ansiedade e beberão a sua água com espanto, porque a terra deles será desejada de tudo o que contém, por causa da violência de todos os que nela habitam. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor, darei um basta deste provérbio, e ele não será mais usado em Israel, mas diga-lhes: os dias têm vindo e as profecias vão se cumprindo. Porque eu, Senhor, falarei a palavra que eu falar se cumprirá e não será adiada. Porque falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus, enquanto vocês, que são casa rebelde, ainda estiverem vivos. Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: as visões que este homem tem se referem a dias futuros, e as suas profecias tratam de tempos distantes. Amém, glória a Deus. Por louvor, pode cantar para nós e para Jesus. Eu vou dar o bom consolador. O bom consolador. Quem quer, pois Jesus, a nova proclamar, os anos de aflição, misérias mandou, cristãos anunciar que o Pai quer derramar um bom consolador.
com responsabilidade e cuidado, eu acredito que alguns têm a sensação de que Deus não fará alguma coisa se nós estivermos bem, se nós estivermos andando no caminho correto. Aqui em Israel, só sintonizando a história, para que os irmãos achem que nesse trimestre passado, retrasado, que foi Jeremias, e depois vamos ler, coloquei Lamentação 1:1, Lamentação 1:1. Eu acredito que quem é aluno da escola dominical, essa cronologia do reino unificado e reino dividido, eu acho que fica cada vez mais patente em nossa vida. Começou o reino em 1050 com Saul. Depois a gente vai, deixa aí, irmão, esse versículo 1 de Lamentação. Em 1050 começou o reino unificado de Saul. Ele governou 40 anos. Depois começou a reinar Davi em 1010. Depois, em 970, começou a reinar Salomão. 40 anos, cada um desses três reinaram. Os três reinaram 40 anos, cada um reinou 40 anos em Israel. Mas Deus, lá no final do reinado de Salomão, pela imprudência de Salomão, eu estava lendo essa semana, não sei, Primeiro Reis, isso, tá? Estava lendo Primeiro Reis. Deus chama a atenção de Salomão. Deus diz assim: o Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor. Depois de tanta glória, depois de tanto sucesso espiritual, sucesso político, sucesso econômico, Salomão se desvia do caminho do Senhor. Ele foi um desviado. Deus chama a atenção para isso, chama a atenção dele. O homem mais sábio do mundo se desviou do caminho que ele tanto preservava e preserva nos provérbios. É dizer com isso, a Bíblia não esconde, assim como não escondeu o pecado de Davi, registrou o pecado de Davi, ele não escondeu esse fim trágico de Salomão. E por ele ter desviado, e por ele ter prostituído em ídolos, né? Porque ele adorava Astarote, adorava deuses das suas mulheres que ele casou, que traziam os seus deuses dos seus reinos. Ele adorou vários deuses, e Deus abominou por isso, e Deus ficou muito triste. E Deus fala isso: o Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor. Deus de Israel, que ele havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Bom, na Bíblia Sagrada, o que nós temos é colocar em nossa vida como prática. Ninguém está seguro se não tiver cumprindo, se não tiver vigilante, em oração. Ninguém está seguro. E aí, nesse momento, Deus diz que será dividido o reino. Não no período de Salomão, mas no período do seu filho Roboão. Quando o seu filho começar a reinar, ele vai dividir o reino em 2: reino do norte, chamada de Israel, reino do sul, chamado de Judá. Ficou apenas uma tribo para
descendência de Davi. Uma tribo, ele disse, em amor a Davi, por causa de Davi, eu vou dar uma tribo para Roboão. Ficou Roboão, Judá e Benjamim. Meia tribo de Benjamim, porque a outra meia tribo de Benjamim ficava no norte. E aí Roboão começa a ir na área sul, na parte sul. Deus tinha cumprido por causa de quê? De erro, de desvio. E aí começa, no norte Deus já tinha dito para Salomão que a parte do norte ia ficar com um de seus servos, chamado Jeroboão. Jeroboão era um dos servos de Salomão, e ficou, Deus separou ele para o reinado. Em 930 começa o reinado dos dois, Roboão e Jeroboão. Só que Jeroboão começa muito difícil a situação, porque ele vai logo construindo com ciúme e com medo de perder os seus. Olha o erro de muita gente, líderes, com medo de perder os seus membros, os congregados. Ele começa a criar um subterfúgio, começa a cercar a sua congregação para que ela não vá para outra congregação. Jeroboão teve essa ideia brilhante para que o povo de cá não vá para Jerusalém e lá em Jerusalém fique por lá mesmo, até ele ir lá. Então eu vou construir aqui. Deus fez bezerro de ouro, e ele diz que aqueles bezerros de ouro foram que tiraram Israel do Egito, 2 bezerros de ouro. E aí começa a decadência da tribo do norte. Nenhum rei, depois de Jeroboão, nenhum rei, depois vem Adá, filho de Jeroboão, nenhum rei, diz a Bíblia, foi bom para com Deus. Judá, por Roboão, tiveram alguns reis bons, e do norte ninguém. Mas Deus vinha profetizando, Isaías vinha profetizando, Jeremias, vários profetas. Jeremias, principalmente, nós já estudamos aqui, em 722, olha, 930 para 722, quase 200 anos de reinado do norte. A Síria leva o norte para o cativeiro da Assíria. E aí vem a questão. Deus, ele postergou um pouco mais o castigo de Judá, porque tiveram alguns momentos bons, alguns reis bons. Ezequias, por exemplo, Josias, por exemplo, Josafá, por exemplo, tiveram alguns reis bons. Alguns reis que se arrependeram depois. Então, a tribo do sul continuou viva, mas sob alerta. Sob alerta. Tipo assim, olha o teu vizinho que já foi para o cativeiro. Você pode ir também para o cativeiro. Não tem aquele ditado? Quando a barba do vizinho começa a pegar fogo, coloca a sua de molho. Casa justamente aí. Israel foi, e agora Judá está aqui embaixo, continuou com reis. Teve grande avivamento depois disso, depois que o Judá foi, Josias principalmente. Mas Deus vinha alertando o Judá, que também estava rebelde. Deus vinha alertando o Judá. De tal forma, Jeremias já estudamos aqui, Deus vinha alertando. Jeremias capítulo 25 fala sobre isso. Jeremias tem a questão do vaso, fala sobre isso.
Deus vinha alertando, vinha alertando. Deus vem alertando, Deus vem avisando. Nada acontece de surpresa. Deus avisa, Deus alerta, Deus fala. Nada acontece de surpresa em nenhum de nós. Houve um aviso, de alguma maneira Deus avisou. Deus não pega ninguém de surpresa. E Deus não faz surpresa a ninguém. No sentido de queda, no sentido de subida, não tem surpresa. Deus vem avisando: Judá, te cuida, Judá, só eu sou o teu Deus. E aí Judá, com trancos e barrancos, caindo e levantando, mas não deixava de adorar os deuses, aqueles montes, e eram construídos deuses. E aí chega um momento em que o tronco secou. Chega um momento em que aquela nação não tinha mais nenhuma valia. Chega um momento em que Deus diz: eu virei as costas para você. Chega um momento em que diz: você não produz mais nada bom. Chega um momento que Deus diz para ele: você é a videira que eu plantei para que produza frutos bons. Isaías fala sobre essa vinheira, produz vinhos bons, mas o que você está produzindo é vinhos ruins, maus. E Deus plantou essa videira com amor, porque Ele quis. Ele disse o seguinte: eu vou plantar para dar frutos bons, e só produziu frutos maus. Aí eu pergunto: o que Deus fez? Deus errou? Deus foi imperfeito nisso? Deus produziu, Deus plantou uma videira boa para dar frutos bons, Ele produziu frutos maus. Será que o agricultor foi ruim? Aí é a questão do Deus deu o jardim para Adão, veio Eva, os dois viveram no jardim por um longo tempo, na inocência, e depois desviaram, e depois deram ouvido à serpente. Olha o transcurso. Deus fez para viver no jardim uma vida de inocência, mas eles desviaram. Assim, quando Deus cria o homem, Ele dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você tem a palavra de Deus para isso. Deu livre-arbítrio. E não existe predestinação, ou uma vez salvo, salvo para sempre. Deus deu livre-arbítrio. Na sua caminhada depende muito do seu livre-arbítrio, de servir a Deus ou não servir a Deus. E aqui chega um ponto crucial na vida de Judá, um ponto difícil, uma curva muito difícil, ou é um ponto fora da curva. Judá está numa situação de que já tinha transcorrido uma história terrível. Judá, apesar de que quando Deus chama Israel, chama Abraão, foi para uma mensagem boa. Olha o que Deus tem: eu tenho um pensamento bom para vocês, eu sei o que é bom para vocês. Mas Deus sabe que nós somos o quê? Humanos. A nossa consciência carnal continua conosco. Paulo diz que a nossa consciência não sai assim que aceitamos Jesus. Começa apenas uma guerra. Quando aceitamos, começa uma guerra entre o Espírito e a carne. O Espírito e a carne. E essa guerra, você não vai se livrar dela até Jesus voltar. Glória a Deus. Só depois que Ele voltar, você vai se livrar dela. Antes disso,
é uma guerra. Você dorme com ela, você acorda com ela, você vai no banheiro com essa guerra, você anda com essa guerra, você trabalha com essa guerra. A guerra é direta, é dia e noite. É uma guerra travada entre a carne e o espírito. É numa palavra, é numa resposta, é ouvir alguma coisa, é você ver alguma coisa. Você está numa guerra. É todo dia essa guerra. Paulo diz que essa guerra não vai cessar enquanto não for transformado em outra. É isso. É uma guerra. Judá não teve essa percepção. Uma guerra. Deus construiu, chamou Judá para uma boa coisa. Deus te chamou para uma boa obra. Deus te chamou para ser bom. Deus te chamou para fazer coisa boa. Deus te chamou para falar dele. Deus te chamou para ser crente. Agora depende do seu caminhar até lá. Não é o teu chamado que vai sacramentar a tua entrada no céu, mas começa pelo chamado. Começa pelo chamado. Não é porque você foi chamado que você está sacramentado para entrar lá. A entrada lá vai depender da tua caminhada. Israel, Judá estava brincando com fogo. E aí nós vemos no capítulo 12, estava brincando com fogo. Não estava mais nem acreditando que viria esse tal de cativeiro. Deus não vai fazer isso. E aí Zedequias, em 588, no 9º ano dele, já era o último rei de Judá. Eles não acreditando jamais que Jerusalém seria invadida, porque é a cidade que Deus escolheu. Eles jamais imaginariam que viria um exército para cercar a cidade. Cercar a cidade toda. Não imaginaria jamais que aquele templo cabuloso, aquele templo suntuoso, seria derrubado, porque foi feito por Salomão, o grande rei. Nunca ele imaginaria isso. Nunca você imagina que vai acontecer alguma coisa de ruim com você. Nunca você imagina que não vai acontecer isso comigo. Acontece com o Beltrano, com o Ciclano, com ele, com aquele, mas comigo não. Eu estou na rocha. E nessa rocha, segundo alguns profetas aqui, era de boca para fora. Eles achavam que estava seguro de boca para fora. Não tinha realmente aquela sinceridade no coração. Não era daqui dentro. Não era o coração que falava. Eles achavam que estava seguro, mas uma consciência de boca para fora. E aí jamais acontece isso. E aí Zedequias brinca com fogo. Foi o último. 588. Nesse momento já tinha passado 606. Nabucodonosor já tinha pego 10.000 e tinha levado para o cativeiro. Daniel foi junto nessa primeira leva. Em 597 foi a segunda leva. Nessa leva foi Ezequiel, o profeta. Na segunda leva foi também o rei Joaquim. Foi nessa leva, na segunda leva também. O rei Joaquim ficou preso. Ezequiel ficou morando na sua casa com a sua família pertinho do rio Quebar, onde teve aquelas visões maravilhosas. 597, por mais 11 anos, Zedequias lá em Jerusalém, lá no sul, brinca com fogo. Ele ficou rebelde contra Nabucodonosor. Nabucodonosor foi lá para resolver a situação, cercou a cidade. O Egito quis intervir. Ele desloca exército para o Egito e ele vence a guerra lá no Egito e volta para Jerusalém de novo, cerca a cidade, ninguém sai, ninguém entra.
E ele faz a destruição em 587. Um ano depois, ele destrói tudo, quebra tudo, arrasa com tudo, leva o ouro, leva os instrumentos do templo, tudo, leva tudo, arrasa. Imagine a cabeça dos judeus, dos israelitas, naquele momento que não acreditavam na destruição. Aconteceu, ninguém esperava por isso. Achamos que estava seguro. Ninguém está seguro, irmão, quando está desviado. Ninguém está seguro quando está fora dos caminhos do Senhor. Ninguém está seguro quando acha que está seguro, né? É muito complicado. Por isso que diz: vigiai e orai, porque não sabeis a que hora. E aí observa a situação, Lamentação 1:1, como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, e que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Jeremias começa a Lamentação colocando isso. Triste. Não torça por esperarmos. O papel da palavra de Deus é falar conosco, é dizer que nós o que devemos fazer com a nossa vida, se estamos corretos, se estamos bem, a nossa conduta, o nosso andar, o nosso proceder, o nosso vestir, que a nossa mente não fique cauterizada, achando que pouquinha coisa não faz mal. Judá começou assim, pouquinha coisa. Aí tornou-se um gigante depois em pecado e ficou solitário. Mas Deus foi tratando. Deus não abandonou Judá, ele foi tratando, a ponto de levar a visão do céu para onde eles estavam lá. Deus acompanhou Judá lá no cativeiro. E Deus começou a dizer: que história é essa no meio de vocês, que estão dizendo que a minha profecia não irá cumprir? Tem um provérbio por aí dizendo isso, que a minha profecia não irá cumprir ou vai tardar em cumprir. Aí Deus desafia: quer ver que não vai cumprir? E ele coloca justamente nisso. Aí ele coloca o versículo: porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, e não será retardada. Porque em vós dias, ó casa de Israel, falarei a palavra e cumprirei, diz o Senhor Deus. Então é assim. Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. E os crentes aqui em Judá estavam desacreditando, estavam achando que estava numa redoma, numa bolha, ninguém atinge mais, estamos bem, somos escolhidos, somos filhos de Abraão, enfim, nós não podemos ser atingidos, mesmo fazendo coisas erradas, estamos blindados. Diz: opa, acorda, Judá. E aí foi o grande estupim. Deus permite, Deus usa o inimigo, Deus usa alguém. Por isso que Deus não vai usar, preste atenção. Eu sempre defendo essa tese. Tá bom, defendo. A tese é o seguinte: Deus nunca vai usar um crente para pecar. Deus nunca vai usar um crente para mentir, mandar a mensagem para alguém. Deus nunca vai usar um santo para pecar.
não vai usar o santo para praticar uma coisa que não é dos santos. Aí que eu chamo de justiça, de Deus santo. Deus pode usar o ímpio, porque ele, a natureza dele é essa. Entendeu? Não se escandalize com isso. Deus usou Nabucodonosor, ele não era crente, é inimigo de Israel. Deus usou. Ele chamou até o incrédulo de meu príncipe. É isso? Chamou Ciro, meu príncipe. Meu ungido. Então não se escandalize quando o ímpio chegar para você e falar alguma coisa, e alertar você sobre algum fato, alguma coisa. Tá bom? Eu digo muito por aquela questão, eu defendo isso usando como fundamento a questão, o fato que aconteceu de o rei de Israel e Josafá. Rei de Israel e Josafá. Numa certa época, Deus usou um espírito, ou permitiu que esse espírito mentisse. E ele disse: é coisa boa. Deus concordou com isso. Mas por quê? Porque ele era espírito mau. Bom, por isso que alguns questionam: Deus aprovou a mentira de Raabe. Deus não aprova a mentira. Mas Raabe não era convertida ainda. Então aquilo faz parte do mundo dela. Então há uma permissão, não há uma aprovação, uma permissão. E não fere o princípio de Deus. E foi os dois salvos, e depois cumpriu-se a palavra, a família dela foi salva, e ela tornou-se da descendência ela foi uma dos ancestrais de Davi. Foi dela que nasceu, ela casou com Salomão, um dos príncipes de Israel, Raabe. Alguns defendem até que foi por Josué, mas muitos colocam Salomão, Raabe. Dela nasceu e depois veio Boaz. Boaz nasce Obed, filho de Ruth com Boaz, e de Obed nasce Jessé. De Obed, Jessé nasce Davi. Então, ela está no rol dos heróis da fé. Ela está na genealogia de Jesus em Lucas. Não que Deus aprove a mentira, porque Deus não mente. O pai da mentira é o diabo. Mas ele pode permitir alguém do mundo da mentira para alertar sobre algum detalhe. Essa é a tese. Ou o santo, o santo não pode mentir, não pode pecar, não deve, na verdade, pecar, não deve mentir. O pecado para o crente, ele é esporádico, é pontual, não é uma coisa habitual. Se tornasse habitual, está errado. Judá era habitual, o pecado de Judá não era esporádico. Não esqueça uma coisa: o pecado, quando torna-se habitual, é o problema na vida do homem e da mulher. Davi não era habitual adulterar-se. Davi não era habitual mandar matar por uma questão injusta, senão em guerra. Não era habitual de Davi. Foi casos esporádicos, foi casos pontuais em que ele deu lugar ao diabo e ele fez. E ele se arrependeu. Olha a diferença da habitualidade para a pontualidade esporádica. Então, Judá era habitual pecar contra Deus e idolatria. Então Deus usou um remédio bastante amargo, que foi o cativeiro, profetizado por Jeremias, que duraria 70 anos. E aqui está, justamente nesse momento aqui, Ezequiel profetizando. Não é um presságio. O
que é um presságio, muitas vezes é uma, alguns dizem, não, estou sentindo alguma coisa, um fato, alguns chamam lá no mundo de agouro, né? Um presságio, pressentimento. Não era a palavra de Deus. Aqueles profetas tinham presságio, achavam que não ia acontecer por isso. Eu sou filho de Abraão, eu sou escolhido por Deus, eu adoro no templo, então não vai acontecer isso comigo. Presságio. Ezequiel não, era profecia, era a palavra de Deus. E quando Deus fala, Deus cumpre. Que Deus abençoe, irmãos, que essas lições possam nos dar muitas oportunidades para a gente servir melhor a Deus. Aleluia. Convido aqui o pastor Guilherme. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus, que maravilha, que glória. Pastor Salomão está muito enfermo, a gripe pegou ele por todos os lados e ele ficou bastante grave e ontem quase nem podendo falar, mas pediu para que nós pudéssemos estar aqui ajudando nessa missão tão importante, tão preciosa. Bom, Ezequiel estava lá com os do cativeiro, não é? E Jeremias estava lá em Jerusalém. Eles foram contemporâneos. E a glória de Deus se revela a Ezequiel de uma forma extraordinária e ímpar. E começa Deus então a usar Ezequiel para falar aos que estavam no cativeiro do que ia acontecer em Jerusalém. E algumas maneiras Deus usa vários métodos para falar com o homem. E chamou Ezequiel para fazer algumas encenações. O que seria sair na hora quando o inimigo chegasse para destruir tudo. Então ele faz Ezequiel arrumar a trouxa, como quem vai sair fugindo. Fazia isso de manhã, fazia isso de noite. O povo vê que o negócio era sério, ia acontecer. Faz um buraco na parede, e tudo isso Ezequiel fazia essa encenação para ver se o povo pudesse entender que Deus não estava brincando. Certamente alguns exilados ainda levaram no coração aquela ideia de que nunca vai ser destruído Jerusalém, porque é sede do templo do Senhor, é o lugar que o Senhor escolheu. E a cultura, a mentira, ela fez parte da cultura, ou seja, a cultura tem um problema que muitas das vezes ela torna uma mentira em verdade. Como por exemplo, na cultura evangélica, há algum tempo atrás, entrou aquela expressão, não tem nada a ver. E pareceu ser muita verdade e tem desviado muitos cristãos dos princípios divinos. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu posso, não tem nada a ver. Mas é cerveja sem álcool, não tem nada a ver. E assim vão se buscando os meios para se justificar os fins. E aí vai se enrolando com relação à santidade de Deus. Então, Ezequiel ensina todos esses momentos que vai acontecer, vai se cumprir, e fazendo essa encenação, né, com uma tocha, é como dizer assim, olha, vai acontecer um grande terremoto, um grande furacão vai vir sobre Belém, e as autoridades ensinam a gente ter uma mochila de socorro, né, de emergência. Nessa mochila de emergência a gente tem que ter água mineral, alguns medicamentos, principalmente os medicamentos rotineiros que a gente toma, e mais algumas bolachinhas, alguns suplementos para a gente poder sobreviver os primeiros dias, né? É como nos Estados Unidos. Estados Unidos, algumas cidades que estão assoladas pela grande neve, os supermercados esvaziaram, porque todo mundo estocou alimento em casa, porque sabe que não pode sair de casa
com neve de mais ou menos isso aqui de altura. Às vezes tem que cavar para poder achar a porta e sair de casa. Os carros totalmente cobertos de neve. E aí tem então aquela mochila de emergência, né? E Deus mandou então Ezequiel providenciar essa mochila de emergência como quem vai fugir, como quem vai sair. E também ensinou sobre a questão do rei Zedequias, que ele se autoconfiava, né? Achava que não ia acontecer, enganado pelos falsos profetas, e acabou que ele também foi atacado, vazaram seus olhos, e ele foi levado para o cativeiro, viveu no cativeiro, mas não viu o lugar onde estava cativo, porque ficou cego. E tudo isso foi vacinado por Ezequiel. Então, amados, os falsos profetas, eles vêm com mentira, eles vêm com engano, e trazem muitos males à vida e à fé de muita gente. O falso profeta, ele agrada, ele quer juntar ao seu redor para que as pessoas continuem dependendo das suas profecias. Já o verdadeiro profeta não. E vai lembrar do ensino que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3,16. Palavra, profecia está alinhada a palavra sempre é profética. Toda a escritura é inspirada por Deus, assim como a profecia, e ela é útil para ensinar, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, quando o profeta tem esse perfil aqui, você deve acreditar. Mas quando ele não tem esse perfil, tenha cuidado. Quando a mensagem do profeta é mais para encher o teu ego, é mais para passar a mão sobre a tua cabeça, tenha cuidado. Primeiro, nós estamos nessa luta que o pastor falou, carne e espírito. Então nós não somos perfeitos. Deve ter alguma coisinha aí que possa prejudicar a nossa jornada com Cristo. E nós precisamos ser confrontados. Essa é a anotação do comentário que traz a nossa lição, e que eu acho que é fundamental como termos isso como norma na nossa vida. Nessa página aqui, orientação pedagógica, eu até anotei, tem um trecho que diz assim: a partir disso, incentive a classe a praticar orientação pedagógica para a nossa aula de hoje, a praticar contínuo arrependimento. Contínuo arrependimento, rejeitando mensagens que apenas agradam, mas não confrontam o pecado. A gente vê muitas igrejas crescendo e a gente percebe que os pregadores, os líderes, os grandes pregadores, eles não combatem contra o pecado. A mensagem deles é sempre aquela assim, massageando o ego, traz um pouco de psicologia e tal, algumas filosofias. E interessante, amados, eu até passei no grupo, algumas literaturas que estão saindo, que mostram o grande perigo que nós estamos vivendo hoje, pois renomados pregadores, homens grandes, homens de televisão, homens de grandes plateias, homens que pregam para multidões, homens que quando dizem fulano vai pregar na igreja tal, aquela igreja enche, e pode fazer 2, 3 reuniões que vai encher mesmo. Pois acredite, amados,
Muitos caíram na teologia da prosperidade, muitos estão envolvidos na agenda woke, liberalismo, ideologias. Impressionante, amados. Eu falei um dia desse aqui numa igreja em Canadá, tornou-se uma grande associação de Igrejas Unidas, e todas as igrejas debaixo dessa unidade têm a aprovação do governo. E em todas elas, logo na entrada tem uma bandeira do arco-íris representando que aquela igreja é favorável à ideologia de gênero. E na escola dominical as professoras ensinam as crianças a terem um olhar mais carinhoso para os casais homossexuais. E os pregadores vão dizer que isso é uma nova família. E falam muito sobre o amor, que devemos amar, mas não confrontam o pecado. E aí que está a grande derrota. E o pior, amados, por exemplo, hoje quando eu vejo a crise que os Estados Unidos vivem hoje, ainda vai piorar. Porque os grandes pastores se envolveram nessa agenda esquerdista, progressista. E no Brasil já tem um bocado deles. Tem um pastor aqui que é muito famoso, que está no assunto de família, e alguém perguntou para ele: olha, eu tenho um parente meu que é homossexual e vai se casar na igreja tal, e eles me convidaram, eu devo ir? Aí o pastor passa assim uma manteiga: não, você deve ir, inclusive é uma forma de você conquistar esse casal, na sua amizade, sua confiança. Mas aí, graças a Deus, que Deus tem um outro lado que fala: não, meus irmãos, você não deve ir, porque ali vai ter uma celebração perante Deus. Não vai estar o padre lá fazendo a celebração? Ou não vai estar um pastor fazendo a celebração desse casamento homossexual? Não vai estar invocando o nome de Deus, e você vai participar disso? Por causa da amizade, porque é um parente, para agradar o parente? Então, amados, laços e laços estão feitos aí. E que por isso é que quando a gente lê o Apocalipse, o que aconteceu com Jerusalém por mão de Nabucodonosor é fichinha. Por isso que para purificar a terra, uma nova criação, uma criação renovada é preciso. Por isso Deus está criando novos céus e nova terra e está nos preparando para viver isso. Porque Deus vai eliminar tudo. Então, amados, quando não somos confrontados, é perigoso. Por causa dessa natureza que está sempre em luta contra o Espírito. Aqui e ali nós somos atraídos, engodados, e a concupiscência da carne vai nos encher. Daqui a pouco eu já estou com um problema sério, moral, espiritual, que já mancha a santidade, que já prejudica o meu andar com Deus, que me torna até de consciência cauterizada, onde eu não sou mais sensível à voz, à fala de Deus. E aí os falsos profetas, eles têm uma característica que podemos apresentar. Glória a Deus. O falso profeta, eles têm as seguintes características: falsidade, loucura, astúcia, irresponsabilidade, mentira e engano. E aí, amados, o que nós estamos vendo hoje é que grandes e renomados pregadores
descobriram que podem ganhar dinheiro com certos cursos de aperfeiçoamento, de treinamento disso, de treinamento daquilo, e ganham muito dinheiro, vendem bem os seus materiais. Quando eu estava em São José dos Campos, na última vez, um tal coach foi dar uma palestra em São José dos Campos, e a inscrição para participar da palestra era de R$5.000. Porque o camarada já conseguiu incluir na sua fala uma tal informação que você acredita sem pestanejar, que o que ele falar e você fizer, você vai ser abençoado. E olha, meus amados, gente doida e metendo cartão de crédito, o valor do cartão de crédito, comprometendo R$5.000 nas inscrições. O cara, numa palestra de 1h30, ele saiu com um bolso, meus amados, com mais de R$35.000. Do grosso. Porque muitos até parcelaram o cartão de crédito. E olha, irmão, não faltou gente para dar. E do lado de fora ainda ficou gente do lado de fora, porque lotou o espaço, não tinha mais vaga. E assim nós estamos vivendo os dias de hoje. A internet está cheia aí de promoções, de eventos, de uma palestra disso, palestra daquilo, curso, isso, aperfeiçoamento e tal, tudo para você melhorar o seu QI, melhorar o seu performance, talvez até na tendência de melhorar a sua vida espiritual. Mas se não haver o confronto do pecado, a pessoa se aperfeiçoa e faz isso e faz aquilo. Aí os camaradas com diploma daquele, com curso daquele, com o investimento que fez, a tendência vai ser qual? Seguir aquele apóstolo, entre aspas, e abrir uma igreja, ou fundar um instituto, fundar um curso, criar um curso para seguir ganhando dinheiro. Mas ele nunca vai confrontar o pecado, porque se confrontar o pecado, a multidão desaparece. Se confrontar o pecado, muitos. E aí, meus amados, não sabem estes que é pelo confronto que a gente se arrepende, que a gente é endireitado, que a gente reconhece, que a gente confessa, que a gente se humilha, que a gente passa a ter um temor. Por isso, esse texto dessa lição, para mim, eu acho que seria o ponto principal. Além de tudo que está escrito, dos testemunhos e das referências bíblicas, é esse. Que nós devemos praticar contínuo arrependimento. Contínuo arrependimento. Aí às vezes a gente reclama quando o irmão, toda vez que ele começa a oração dele, ele diz: Senhor, perdoa os meus pecados por palavra, por pensamento, por obra. Esse irmão só vive pecando. Ó Senhor, perdoa meus pecados por palavra, pensamento, por obra. Irmão, que bela lição esse irmão está nos trazendo e a gente critica. Porque a gente nem fala assim, nem lembra isso, não reconhece, esquece. E quando vê, a gente está tão distante de Deus. A gente está tão diferente. Olha, Isaías capítulo 1, versículo 2, para a gente encerrar. Ouvi céus e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Versículo 3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel
não têm conhecimento, o meu povo não entende. 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Essa é uma das realidades. Uma das realidades. Agora, meus amados, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Para a gente encerrar. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha os falsos profetas aí. Jesus até nos advertiu, olha, nos últimos dias virão falsos profetas, falsos mestres, e inclusive falsos cristos. Próximo, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, amados, estamos em tempo de apostasia, tempo de engano, tempo difícil, tempo com muitas mensagens modernas, muitos ensinos. Eu vou soltar o nome de um aqui, que Deus me perdoe. Rick Warren, aquele que escreveu o grande best-seller Igreja com Propósitos. Depois ele escreveu mais outros dias, de 21 dias, não sei o que, de oração. Esse pastor é progressista. Esse pastor é liberal. Esse pastor não confronta o pecado. Os cultos deles são lotados de multidões. Mas quando você começa a ler um pouco os seus livros, o começo é bonito. Mas logo assim, no meio, entre linhas, vai colocando as suas heresias que as pessoas não percebem. E é isso que fazem exatamente esses espíritos enganadores. Eles te apresentam a palavra de Deus e no meio dela eles inserem alguma coisa para você pensar que é a palavra de Deus. Eis a razão, amados, de que por hoje é fundamental, assim como você come e bebe, assim como você toma medicações para tratar da sua saúde, precisamos mais do que nunca ler a Bíblia, copiar a Bíblia, entender a Bíblia, comer a Bíblia, estudar a Bíblia. É por isso que eu digo, amados, que para a igreja os dois cultos principais é escola dominical e círculo de oração. Para a igreja. Agora, para quem não é crente, que vem para a igreja, aí temos a celebração à noite, para que os pecadores que vêm domingo à noite vejam como nós adoramos a Deus. Mas para a igreja ser edificada, é escola dominical e círculo de oração. É escola dominical e círculo de oração. Um pastor brasileiro foi lá na Coreia e foi ver lá a igreja fundada pelo pastor Po Yong-Chu, e ele ficou maravilhado de ver. A igreja tem 4 períodos de grandes orações. 2 deles é na madrugada, e os trabalhadores às vezes saem no frio, com alegria, com satisfação, para chegar no templo e dobrar o joelho. E não é uma oração pouca, não. É uma oração de 1 hora de joelhos, de madrugada. Eles gostam de orar, eles têm prazer em orar. E quando o pastor brasileiro falou para o pastor coreano, mas coitado dos irmãos, saem de madrugada no frio, e daqui já vão direto para o trabalho,
Ele disse: irmão, se nós não temos uma vida de oração, nós nos perdemos. Aí ele contou um testemunho do pastor Paul Yan-Chu. O presidente da Coreia ligou para a secretária e disse: eu quero falar com o pastor Paulo. E ela disse: olha, ele não pode me atender agora. Não, mas eu quero falar com ele agora. Não, mas ele não pode me atender agora. Ele está falando com alguém que é maior que o senhor. Depois que ele terminar de falar com esse alguém, com Jesus, é que ele vai me atender. Seja a pessoa, a prioridade da oração, a prioridade é buscar o reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E se busca orando e lendo a Bíblia. Orando e lendo a Bíblia. E que isso que traz uma vida espiritual reforçada, preparado, pronto, orientado pelo Espírito de Deus. Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus. Pai bendito, Senhor amado, tua palavra é preciosa, uma lição, um exemplo, nos corrige e nos faz estar em alerta. O tempo é difícil, a escuridão cobre a terra, mas sobre os teus remanescentes brilha a tua luz. Abençoa este povo, abençoa a tua igreja. Olha, Senhor, quantos líderes estão caindo, quantos pastores estão caindo, Senhor, porque não vigiaram, porque se afastaram dos princípios da tua palavra. Senhor, tem misericórdia, tem compaixão, Senhor. Algo está sacudindo e as pessoas não estão sentindo. Algo está sacudindo e ninguém percebe. Algo está vindo e ninguém sente. Algo está para acontecer e ninguém está atento. Mas Deus aumenta cada vez mais o nosso coração numa sintonia perfeita com a tua vida. Tua vida está próxima. O tempo está chegando. E nós precisamos estar apercebidos. Precisamos estar como aquelas 5 virgens preparadas, cheias de azeite, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, aumenta o nosso temor e tremor diante de Ti, Senhor. Não deixa a gente ficar confortável com os erros, errinhos, hábitozinhos, coisinhas de nada, coisas que não tem nada a ver. Não, Senhor, mas que possamos estar prontos para ser confrontados. E quando confrontados, se acharmos com defeito, como diz a Tua palavra que nós vamos ler daqui a pouco. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. É o confronto. É o confronto. A natureza divina me confronta para eu fazer uma análise se eu não vou tomar a ceia indignamente, indiferente, relaxadamente, sem reverência, sem valorizar o sacrifício de Jesus na cruz. Tomar por tomar. Tomar porque alguém está me olhando. Se eu não tomar, vão achar que eu estou pecado. Senhor, Senhor, endireita nossas veredas. Purifica-nos em Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, esta igreja. Derrama um grande avivamento, Senhor. Pois é no nome de Jesus. Abençoa cada dador alegre. Abençoa meu irmão que contribui para a Tua obra, Senhor. Que todos tenham Tua paz. Que todos tenham Tua graça. Que o trabalho que eles têm, Senhor, possa gerar muito ganho. Que eles sejam prósperos naquilo que fazem. Em nome de Jesus, guarda o seu trabalho dos invejosos. Guarda o seu empreendimento do olhar maldito. Guarda, Senhor, a vida deles, o progresso deles, da boca maliciosa. Pai, no nome de Jesus, que a Tua bênção seja sobre cada família. Amém. Vamos contribuir? O grupo pode cantar de novo. Glória a Deus.
Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão e Aleluia! Glória a Deus. João capítulo 6, versículo 54. Convido a igreja para estar em pé. Glória a Jesus. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando Jesus disse essas palavras, deu um nó na cabeça dos ouvintes. Ele estava pregando numa sinagoga quando liberou esse tema. Eles não puderam entender, por isso deu um nó na cabeça, no entendimento. E alguns até disseram: todo discurso, toda palavra é essa, porque nós não temos essa prática canibal, nós não comemos carne humana. E ele está dizendo essas palavras, o que quer dizer isso? Ele foi depois então explicando: olha, vossos pais comeram o maná, pão do céu, lá no deserto, mas eles morreram. Mas eu sou o pão que desceu do céu, e quem comer de mim viverá, 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 viverá. Aí eles foram compreender quando chegou no dia da festa da Páscoa, quando eles sabiam que Jesus queria fazer uma festa, queriam um jantar, e eles disseram: mestre, queres que nos preparemos uma festa da Páscoa? Então Jesus deu a orientação, eles acharam um lugar, e quando chegou na hora daquela mesa, Jesus tomou o pão. Eu acho que foi aí que eles vieram lembrar que há tempos atrás Jesus tinha dito isto para eles. Ele partiu o pão e deu para eles, dizendo: tomai, isto é meu corpo, que é partido por vós. Depois ele pegou o cálice e disse aqui: olha, isso aqui é o cálice da aliança, do meu sangue, para a remissão de pecados. Aleluia. Foi aí que eles aprenderam o que Jesus queria dizer: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Foi aí que eles puderam entender que há uma aliança, e esta aliança foi a morte de Jesus e o seu sangue derramado. Foi o preço, foi a adoção, foi a manifestação do grande amor de Deus por nós. E quem teme isso, quem vive isso, por isso Paulo chama que é um momento de memorial com muita reverência, em que nós devemos fazer uma autoanálise. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe indignamente está fazendo coisas erradas e bebendo a Santa Ceia, não está discernindo o corpo. Ei, nós estamos no meio de um povo santo, e se eu não estou santo nos meus atos, eu não posso participar, eu tenho que pedir perdão. É por isso, amados, que quando já por algumas décadas alguns movimentos neopentecostais deixaram de confrontar a mensagem que confronta o pecado, começou então a ter uma leveza e uma aceitação, e até dando alguns nomes diferentes para o pecado, como talvez uma fraqueza, como talvez uma questão histórica, ou talvez laços do passado, enfim, e começam a trazer ensinamentos para enxertar, tentando enxertar na palavra de Deus o que não devia ser enxertado, e por isso as pessoas estão aí à toa. O cara ontem foi no motel e hoje está tomando ceia. Ontem desobedeceu pai e mãe gravemente, fez coisas que não devia e vai tomar Santa Ceia. E fora outras realidades tristes, que as pessoas já perderam o temor.
Inclusive, nessa questão de pastores liberais, eu assisto um que eu até já fiquei assim um pouco já me afastando de ouvi-lo muito. Mas ele diz que na igreja dele, ele dá Santa Ceia para qualquer pessoa. E ainda o interlocutor perguntou, mas nem aceitou Jesus? Eu dou. Nem foi batizado, mas eu dou. E aí ele ainda reforça dizendo, aí vem a revelação. Eles apelam para uma revelação, para dizer que receberam uma revelação divina. E aí ele diz que ele recebeu a revelação de que Jesus falou com ele: o sangue é teu, para que tu não deixes para qualquer pessoa. Veja só a coisa ordinária, como se o sangue de Jesus fosse qualquer coisa. Veja que ponto a gente está chegando, amados. Mas por isso Jesus foi bem claro: quem comer a minha carne, beber o meu sangue, porque confia, porque teme, porque crê, porque obedece, porque respeita, porque reverencia, porque anda na verdade, porque é luz, porque é sal, porque tem graça, porque vive a misericórdia, porque sabe da justiça de Deus, esse terá a vida eterna. Terá a vida eterna. Então, amados, agora veja só o privilégio que nós temos de comer o pão e beber o cálice e ter essa palavra viva, que nós temos a vida eterna e que eu não posso perdê-la. Eu não posso deixar que nada venha me atrair e me tirar desta vida. Eu tenho a vida eterna e ainda tenho mais uma promessa: serei ressuscitado no último dia, se não estiver vivo então. Feche seus olhos. Veja com que peso, com que responsabilidade você participa desta ceia, do privilégio de fazer em memória dele, lembrando de que ele morreu na cruz por você, uma prova de um grande amor. E quando a gente lê capítulo 15 de João, João guardou todas essas palavras. E Jesus diz assim: permanecei no meu amor, guardando a minha palavra. O amor que cuida, o amor que protege, o amor que nos serve esses elementos para dizer que você tem a vida eterna. O amor que foi manifestado na cruz, o amor que te amou, o amor que te tirou os pecados, o amor que perdoou todos os teus pecados, o amor que te fez nova criatura, o amor que te tem feito um novo coração, o amor que te prepara para um grande encontro com Jesus, o amor para a vida eterna. Querido Deus, aleluia. Aqui estão os teus servos que vão fazer oração por estes elementos. Pastor Miguel está orando pelo pão, pastor Romero pelo cálice. Senhor, te amamos e te adoramos. E estamos aqui para lembrar da tua morte e da tua ressurreição. Querido Deus Pai, orando neste momento, Senhor, pelo pão, Senhor, que simboliza o teu corpo, Senhor, que foi rasgado, Senhor, que foi repartido por nós, Senhor, quando não éramos merecedores, Pai, mas a tua graça nos alcançou, o teu amor nos alcançou, Senhor, e aqui nós estamos, Senhor, para celebrar a Ti, Senhor, para agradecer a Ti, Senhor, pelo teu sacrifício, Senhor, que não foi vão, Senhor, muito pelo contrário, Senhor, nos trouxe vida, Pai, e que esta vida, Senhor, tem nos sustentado, Senhor. Continua abençoando a igreja, Pai, que irá receber, Senhor, Deus, esse emblema da ceia, Pai. Deus amado, abençoa a igreja, Senhor, dando saúde, dando graça, dando paz, dando vida, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Pai amado e soberano Senhor, bondoso, Senhor perfeito de todas as coisas, te louvamos e te bendizemos na manhã deste dia, onde algo extraordinário, uma fonte de vida eterna está jorrando neste altar, para que com muito amor, com muito carinho, o Senhor nos atraia um arrependimento, de maneira que se ouvirmos a tua voz e adentrarmos, Senhor, cearemos com o Senhor e o Senhor conosco. Pai bendito, enquanto teu servo ministrava a lição,
Perguntava eu ao Senhor, como poderíamos nós vincular a lição deste dia, deste capítulo 12 de Ezequiel, a este momento especial, a este momento maravilhoso que é a ceia. De repente, Teu Espírito Santo pega o meu entendimento e faz meus olhos olharem fitadamente. Ezequiel 12, 18. Aonde o profeta diz: comei o vosso pão com tremor e tomai a vossa água com temor. Pai bendito, Pai amado, pelo amor do Teu nome, lá eles ceavam com pão e água, porque não havia vinho simbolizando o sangue, porque o sacrifício ainda não tinha sido realizado. Mas nós, aqui, do lado de cá da história, Senhor, nós ceamos com pão e vinho, porque temos o fato existente do sacrifício do Senhor, o sangue derramado por cada um de nós, o sangue que nos lava de todo o pecado. Lá era água, aqui é pão e vinho, e comunhão, e alegria, e vigor no Espírito, Senhor. Pai bendito, no nome de Jesus, todo irmão que comer do pão e beber do sangue, que simbolizado pelo vinho, Senhor, possa ser vivificado, possa ter a consciência, Senhor, regenerada, possa ter a mente, Senhor, restaurada, possa ter o coração limpo, possa novamente se alegrar na Tua salvação, possa novamente se regozijar na presença do Teu Espírito Santo, Senhor, na alegria que só a presença do Teu Espírito Santo traz ao nosso coração, a despeito de todo o favor e de todo o gozo imediato que porventura o pecado possa ter trazido. Mas a presença do Teu Espírito Santo traz um gozo eterno e nos promete ressurreição para a vida eterna. Assim nós oramos, abençoando este vinho que simboliza o Teu sangue derramado na cruz do Calvário por cada um de nós, os que cremos, em nome de Jesus. Amém.
coração, de ação de graças, de alma livre, coração limpo, consciência pura, adorando a Deus em espírito e em verdade. Glórias ao Senhor. Tem alguém que faltou receber o pão, o cálice, é batizado nas águas? Todos receberão. Comamos o pão. Depois de cear, tomou o cálice e, tendo dado graças, disse: tomai e comei, bebei dele todos. Bebamos juntos. Aleluia. Pastor Cláudio. Glória a Deus, Pastor Cláudio. Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, obrigado, Jesus, por este momento. Momento de comunhão, momento de intimidade contigo, Senhor. Ó Deus eterno, Tu és grande, Senhor. Obrigado pelo grande amor dispensado para conosco, Senhor. Não somos merecedores, Senhor. Ó Deus, obrigado pelo Senhor ter nos trazido, Senhor. Ó Pai eterno, para esse caminho maravilhoso. Obrigado pelo sacrifício de Jesus do Calvário. Sacrifício este, Senhor, insubstituível. Sacrifício este, Senhor, aleluia, que nos trouxe paz, que nos trouxe, Senhor, alegria. Ó Deus, paz na alma e uma certeza de que Tu vai vir novamente, Senhor. E a grande mesa, Senhor, já está posta, Senhor. A grande ceia, meu Deus, onde estaremos ali. Pai eterno, essa é a nossa esperança em Ti, Jesus. Nos deste, Senhor, esta palavra, Senhor, de que Tu irias outra vez para levar para lá, Senhor, para o céu. Aleluia! Onde Tu estiveres, terá nós também. Em nome de Jesus te pedimos e te rogamos. Glória a Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Amados, os aniversariantes do mês de fevereiro, temos aqui a relação. Ao ser chamado, por favor, venha à frente. Maraíse Pires está longe, mas pode vir a mãe no lugar, né? A Jomara Pires está perto. Foi janeiro. Isso é janeiro, é? Perdão. A irmã me deu a relação, acho que está na outra Bíblia ali. Glória a Deus. A irmã Solange me deu agora há pouco. Glória a Deus. Ah, está aqui. Maravilha, perdão. Irmã Adriene Lisboa. Oh, glória. Gabriel Mota Silva. Mister Mota Silva, Alex Bacelar, Salomão Santiago Barbosa Júnior, Liliane Lopes, Soraya Rodrigues da Silva, José Miguel da Silva,
Luiz Felipe Dias Salles, Maria Clara Cardoso Costa, a Juliana Salles Pinheiro, Antônio Lima Cardoso, Caio Fábio Costa Serra, Matheus Henrique Cardoso de Freitas, Angelina Costa, Ana Sara Luz Nascimento, Deusmita Souza da Silva e Rodolfo Braga Oliveira. Podem vir os aniversariantes? Ainda tem mais gente, né? Felipe, né? Beatriz, Luiz Fabrício, cadê o Luiz? Então vamos acrescentá-los. Glória a Deus. Amém. Venha cá, venha. Amém. Graças a Deus. Que maravilha. Glória a Jesus. Pastor Romero vai fazer esta oração, apresentar estes amados aniversariantes ao Senhor, agradecendo por mais um ano de vida destes amados de Deus. Quem que ainda não foi chamado, mas está aniversariando, por favor, não se demore, venha receber a oração da igreja. Graças a Deus, a paz do Senhor, amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor, que bênção. Durante essa semana o Senhor Cardoso me testemunhava, pastor Romero, eu vou chegar aos 100 anos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós orarmos, queria muito respeitosamente fazer referência ao nosso querido irmão Lourival, que está aqui nesta manhã. Pode ficar de pé, meu irmão, para que a congregação me conheça. Irmão Lourival, é um presente que o céu nos deu no primeiro culto de sexta-feira do ano de 2026. O Espírito Santo conduziu o seu coração a ele estar entregando a sua vida ao Senhor. Sinta-se em casa na comunhão, já estaremos preparando aulas de batismo para que com a graça do Senhor, no mês de fevereiro, irmão Lourival já tenha essas águas batismais e durante a ceia de março já esteja comungando conosco do pão e do vinho, do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar. Eita, é muito bom esse mês de fevereiro. Irmã Maria José está nos compartilhando que está representando a sua baby, a sua bebezinha, irmã Adriene. Amém? Ainda vai nascer no dia de hoje. Fiquemos todos de pé. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa manhã tão bendita na presença do Senhor, inspirados e educados. Pronto. A irmã Aline e a irmã Carmen estão representando os netos, o Alex e duas netinhas. Pronto, estamos aqui sobre representatividade, amém? Graças a Deus. Vamos. Para completar a nossa representatividade, irmão Andrei está aqui representando o Felipe, que eu me assustei quando os vi há 3 semanas atrás. A última vez que tinha visto, eles batiam no meu umbigo aqui na minha cintura. De repente, quando eu os vi há 3 semanas atrás, já estão me olhando na horizontal, amém? Graças a Deus. Oremos ao Senhor com esse espírito de gratidão, de alegria e de regozijo na presença do Senhor. Pai amado e soberano Senhor, te louvamos e te bendizemos por tua bondade, por tua presença. Senhor, pelo teu amor que nos abraça mais uma vez nesta manhã, quando estamos na tua casa de oração. Pai, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela ministração, te louvamos porque o teu Espírito Santo não tem nos deixado fugir do que de fato a tua palavra tem a dizer aos nossos corações. Te louvamos porque em todos os tempos continuamos sabendo que se não for pelo Senhor, se não for pelo seu amor, sucumbiremos diante do nosso pecado. Mas pelo teu amor, pelo teu sangue, pelo teu sacrifício, nós fomos resgatados do mundo do pecado, das coisas loucas da vida, como este mundão entrará agora no mês de fevereiro nas festas da carne. Mas pelo teu amor e pelo fio da tua misericórdia, nós fomos atraídos para um plano de salvação, um plano onde há paz, um plano onde há ordem, um
plano onde o amor, a misericórdia, a justiça, tudo coopera para o nosso favor, diante, Senhor, do Teu amor que é derramado em nossos corações. Por isso te louvamos, continua abençoando as nossas escolas bíblicas dominicais, com grande sabedoria, com grande conhecimento, e não nos afastando nem para a direita e nem para a esquerda, mas seguindo firme, reto, ao caminho que o Senhor tem para nós. Pai bendito, Pai querido, no nome de Jesus nós oramos que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, que neste mês de fevereiro completará mais uma primavera. Pai, eles têm tido gratidão no coração pelos anos que passaram, e agora te pedem, Senhor, favor, te pedem, Senhor, vigor, para esta nova temporada que se inicia. E nós assim, Senhor, nos unimos em oração, que a sua bênção, que o seu favor, que a sua proteção, que o seu esconderijo do Altíssimo seja com cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, daqueles que estão aqui representando os seus parentes. Pai bendito, no nome de Jesus, ainda, Senhor, que as vistas nos dizem que o ano de 2026 será um ano difícil, mas que para os teus servos, os teus justos, as tuas justas, os sonhos que o Senhor colocou nos nossos corações neste ano de 2026, eles possam celebrar a vitória dos teus propósitos semeados nos vossos corações. Assim, Senhor, com grande alegria, com grande favor, nós oramos que o Senhor abençoe desde as crianças, os jovens, os mancebos, até os anciãos. Pai bendito, no nome de Jesus nós oramos, leva-nos em paz nos nossos lares. Ah, Senhor, porque nós agora, ao fim do culto, podemos dizer, fatidicamente, que estamos saindo daqui muito melhor do que entramos. Porque saímos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Saímos literalmente, por meio do pão e do cálice, alimentados pelo Teu Espírito Santo. Assim, conduz-nos em paz nos nossos lares. E logo mais, que nós possamos estar aqui novamente para celebrar o Teu amor, o Teu favor, a Tua graça sobre cada um de nós. Assim nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, antes da bênção apostólica, que eu quero que você tenha uma grande alegria, e eu quero ouvir a explosão dessa alegria num glória a Deus bem alto. Essas semanas atrás, começou a contar o pastor Romero, irmão Salles, principalmente em relações públicas, perfeitamente, né? Foi assessor do presidente do BASA, e agora ele é assessor de Jesus aqui, coisa maior ainda, né? E eles contactaram com a proprietária aqui, porque o velho parece que vai morrer, né? Então, está enfermo, né? E o filho é o procurador e tal, e eles se encheram de razão quando a gente foi pedir para cortarem a árvore daqui. Eles quase queriam jogar essa responsabilidade para as nossas costas, como se a árvore estivesse no nosso terreno. Mas aí o nosso querido irmão Salles, com uma boa palavra, uma articulação, mostrou para ela: olha, se essa árvore cair para o lado da igreja, é responsabilidade de vocês. E se essa árvore cair para o lado do prédio lá, também a responsabilidade é de vocês. Eu sei que ele conseguiu provocar um estado de tensão e alerta e preocupação, e desde ontem a árvore foi cortada, graças a Deus. Não foi preciso a gente fazer aquela oração de Elias, né? Porque tinha um coqueiro aí que me quebrava as telhas do banheiro, e eu orava. Você já pensou, pastor, ter que orar para um coco não cair na cabeça do irmão quando ele estiver sentado no vaso? Aí Jesus teve misericórdia. Num dia sem chuva, sem tempo de tempestade, caiu um raio em cima do coqueiro, que o coqueiro morreu. Glória a Deus. E graças a Deus que para essa árvore não foi preciso a gente fazer oração de dia. Então agora eu quero saber se a igreja está alegre. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, meus amados irmãos, que mais tarde nós temos novamente nossa ceia e teremos aqui a presença do casal missionário Rodrigo Freitas e Daiane Freitas, casal que se conheceram aqui, enamoraram-se aqui, casaram-se aqui e foram chamados pelo Senhor aqui, e estão em uma temporada de retorno e visita aos familiares. E durante o culto à noite eles estarão aqui ministrando, testemunhando todo o favor de Deus na vida deles, do outro lado do oceano, primeiramente na Eslovênia e agora na Borja. Amém? Queria convidar o pastor Miguel para nos dar a bênção, pastor. Estenda suas mãos. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão
do Espírito Santo seja com o povo de Deus desde agora e para sempre. E a igreja diz: Amém. Não se esqueçam de orar pelo pastor Salomão.